E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, estamos novamente aqui, com a permissão de Deus, a fim de continuarmos o estudo, a leitura da obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Continuamos o nosso estudo do umbral, no capítulo 12 do livro. E estamos lendo vamos continuar a ler hoje o parágrafo 10. Mas antes de começarmos a leitura, nós vamos resumir rapidamente o que a gente viu no programa passado. Nós conversamos sobre a explicação do Lísias André Luiz sobre as regiões mais dolorosas que existem do que o próprio umbral. Nós demos alguns exemplos que o próprio André Luiz relata, não é, em outros livros, sobre essas colônias espirituais nas trevas. Existem colônias subcorostrais e nós conversamos também que nenhuma delas está sob o desamparo divino, porque Deus é Pai de toda a humanidade, não só terrena, mas humanidade universal. Então, ninguém é o desamparo, nós é que nos afastamos da fonte divina. Nós é que nos afastamos de Deus pela nossa rebeldia, pelo nosso orgulho, mas a gente sempre está na sua presença, ou melhor, ele está dentro de nós, como Jesus falava, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, nós estamos... outra coisa que nós vimos é que o umbral, ele é consequência do nosso não aproveitamento da encarnação. A gente encarna para lavar a nossa roupa suja e o que acontece? Ao invés de limpar o que está sujo, a gente suja mais. E aí, o umbral, lugar, é uma região de encontro de todos aqueles que não cumpriram os seus deveres aqui na Terra, que continuaram com os mesmos desequilíbrios, que continuaram com o mesmo orgulho, com o mesmo egoísmo, com a mesma avareza. E isso, em resumo, é um umbral. É uma região que vai filtrar os nossos defeitos, que vai nos ajudar, né, para que nós mesmos façamos isso, porque não tem ninguém para fazer isso por nós, mas vai ser avaliado o quanto nós conseguimos já melhorar a nossa condição mental e emocional. Tereza, você acabou de falar na condição mental e emocional. E o Lísias fala aqui que a nossa roupa suja, que já é suja, e nós trazemos para lavar no tanque da vida, né? Ela retorna às vezes mais suja ainda. Bom, se nós tivermos uma roupa suja para lavar em casa, um pano de chão, qualquer coisa sujo, e nós quisermos lavar, nós vamos lavar em água limpa, com detergente, com sabão, com água sanitária, alguma coisa, um produto químico qualquer que nos auxilie a remover a sujeira, não é? Sim. É a mesma coisa, eu vou passar pano de chão no chão, eu tenho que lavar na torneira, água corrente e botar ele no desinfetante e vou lavar. Se eu for lavar na mesma sujeira, vai sujar mais o chão. Então, isso que você falou agora do comportamento mental, é exatamente isso que nós geralmente fazemos. A roupa que já está suja, nós sujamos mais, geralmente, como o Lísias está explicando, porque o ambiente em que nós vamos lavar a roupa, ele está sujo, é onde nós escolhemos viver, na nossa mente, não é o lugar, gente. Não é o lugar, o bairro, a cidade onde a gente mora, é onde mora nosso pensamento, a nossa mente. A gente, na maioria das vezes, nós não escolhemos ideias superiores para conviver com elas, né? Ideias salutares. Geralmente nós escolhemos os vícios. E aí sujamos mais ainda, que é o ambiente. É a água, entre aspas, que nós vamos lavar a roupa. Não é por isso que geralmente ela volta às vezes mais suja, mais endividada.
Isso. Aí ele agora nós estamos no parágrafo 10, mais ou menos na 9ª linha. Ele vai falar quem são essas pessoas que habitam o umbral lugar. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Então, né, convivendo conosco aqui e nós mesmos, como a gente já viu, estamos no umbral. Então, essa lei vibratória que nos separa é apenas que uns estão no corpo físico e alguns estão fora deles, fora do corpo físico. Mas nós nos acotovelamos o tempo todo, porque os espíritos nos dizem que nós vivemos num mar de pensamentos. Não é? Paulo usava uma expressão simbólica também, que nós vivíamos no hálito divino, também é um símbolo, né? Desse fluido cósmico universal, que é o pensamento divino, e todos nós nos movemos e vivemos nesse hálito divino. Então, todos nós vivemos aqui, os encarnados e os desencarnados, e todos nós trocando impressões, quer dizer, todos nós vamos nos afinizando com aqueles que pensam como nós, que agem como nós e que sentem como nós. Então, a única coisa que nos faz não ver os espíritos no umbral, né, desencarnados, é porque nós não somos médiuns, a maioria de nós não somos, e nós estamos no corpo e eles fora do corpo, mas a condição é a mesma. Todos nós que estamos no umbral, porque não estamos cumprindo os nossos deveres, estamos continuando com os nossos sentimentos desequilibrados e também ainda, como é que se diz? Guardamos os sentimentos ainda em desequilíbrio. A gente ainda não sabe amar fraternalmente. A gente ainda está com uma série de imperfeições que precisam ser buriladas. Parece até aquelas séries intermináveis. Ele fala aqui, separados deles apenas por leis vibratórias, né? Mas não obstante separados por leis vibratórias, porque um está fora do corpo, está fora no corpo denso e outro no corpo sutil. São as diferenças vibratórias, vibração. Quando fala vibratórias, pessoal, é a vibração dos átomos de uma maneira diferente, que faz que o corpo seja denso e o outro não. Mas não por isso, não obstante isso, não deixamos de sofrer o quê? A influência deles, não é? Porque ele diz aqui, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos nossos, dos homens encarnados. Por isso a influência. E na pergunta 459, Allan Kardec pergunta isso, Livro dos Espíritos, pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, quer dizer, sempre, são eles que vos dirigem. Para o bem ou para o mal. Basta a nossa escolha, né? A nossa conduta. A escolha é nossa. Então, na verdade, há situações em que nós influenciamos os espíritos nos seus pensamentos também, pelo nosso comportamento. Em reuniões mediúnicas, em livros que a gente acompanha, que reuniões mediúnicas são relatados espíritos que vêm às reuniões mediúnicas dizendo que já não gostariam de seguir ser determinado companheiro, mas que ele continua o atraindo por causa do seu comportamento, não é? Várias situações. É uma invocação, né? Exatamente, é uma invocação. Pelo nosso comportamento nós atraímos. Agora, tem aquelas dívidas, as obsessões, é diferente. Mas, invariavelmente, de ordinário, como diz aqui, eles nos dirigem na questão do pensamento, mas nós aceitamos a direção ou não. Tanto do bem quanto do mal, não é? É aquilo, se eu não gostar de determinada coisa, o espírito pode me influenciar que daquilo eu não gosto, eu não vou fazer. Isso. Não vou. Quem não gosta de jiló?
como uma jiló. Eu não vou comer, o espírito pode falar o dia inteiro, apesar que eu como. Nem o encarnado, nem o desencarnado. Nem o desencarnado. Não vai falar porque eu não vou. Agora, falou como um docinho, como um brigadeiro, não precisa nem falar, não precisa nem só passar assim que já... Né? Então, isso é para questões morais, é a mesma coisa. Então, é recíproco. A influência é do encarnado para o desencarnado, mas também é do desencarnado para o encarnado. E muitas vezes nós é que, entre aspas, o chamamos pelos nossos comportamentos do dia a dia. Porque tem também, gente, a obsessão de encarnado para desencarnado. Não é? Uhum. Também existe. Então, e aí ele continua. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Quer dizer, revoltado é aquele que não aceita que errou. E nós, quantos de nós também, em muitas situações, não aceitamos os próprios erros e começamos a delegar a culpa para os outros? É a mesma coisa. É, você falou, revoltado é aquele que não aceita. Não admite o erro, né? Está na revolta. Está na revolta, exatamente. Isso. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Então, é aquilo, né? Muitos que estão reunidos lá nessas regiões umbralinas, como o próprio André Luiz estavam, eles se equivocaram tanto no cumprimento dos seus deveres, e que eles achavam que estavam tão certos que quando morressem iriam encontrar com Deus, tomar café com Jesus, jantar na casa de Maria de Nazaré. E infelizmente não é isso que acontece, não é? Então eles ficam revoltados, ficam blasfemando, e aí é como muitos de nós na própria encarnação, em não aceitando muitas das coisas que acontecem na vida, se revoltando, achando que estão injustiçados, mas a gente sabe que, como Jesus nos ensinou, a cada um de nós seria dado segundo as nossas próprias obras. E tem coisa que a gente não procura, mas ela chega na nossa vida. E o problema é nós nos revoltarmos quanto a essas situações. Ele coloca aqui, muito interessante, fala aqui, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos. Muitas vezes nós nos iludimos em determinadas situações da vida, achando que aquilo vai nos elevar a condições espirituais relevantes quando desencarnarmos. Né? Essa ilusão, que é o erro, nós viemos trazendo de vários séculos, de várias existências para cá. Né? E isso pode nos trazer uma decepção muito grande, e junto com essa decepção vem a revolta. Porque nós acreditamos piamente numa coisa que não era verdade ainda. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? Como entendia Jesus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência, indulgência e perdão para com todos. Para com todos. Então, o dar as coisas materiais, quando nós falamos, estou fazendo a caridade, não tem problema nenhum falar. É certo? É dever nosso? Mas não é isso que vai nos elevar a alguma coisa. No sentido real de elevação moral, de esperarmos. Porque isso aí cai Você está falando da caridade material. Exatamente. Porque eu vou dar tanto de comida, porque quando eu desencarnar, os espíritos, os anjos vão me receber. Se o meu comportamento íntimo não for adequado, não adianta. Tem uma página muito interessante, Tereza,
como a gente falou, que essa ilusão a gente traz de várias existências, está no livro Reportagens de Além Túmulo. Outro dia nós estudamos lá na Casa Espírita, né? Essa página, que é ditado pelo Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier também. E o título é Amarguras de um Santo. Humberto de Campos relata a história de o Inquisidor-Geral de Aragão, que é uma cidade da Espanha, nos finais do século XV. E ele foi assassinado em 1485, dentro da igreja, em Aragão, na Espanha. 1485. Os israelitas o assassinaram. Perseguição, inquisição, perseguição principalmente aos judeus, pela questão do dinheiro e etc., né? Não é o caso da gente meditar nisso aqui, né? Pesquisar nisso aqui. Mas o caso que nos interessa é isso. E ele era o inquisidor geral. Ele era um padre e respeitado no meio da sociedade da Espanha, né? Quando foi autorizada a Inquisição espanhola, né? E aí, no século XV, final do século XV, começam as perseguições de tal vulto que alguns israelitas se revoltam e o assassinam dentro da igreja. Então, ele desencarnado, ele achou que, desencarnado, ele como chefe da igreja, né, do local onde ele estava, ele ia ser recebido pelos anjos, né, e pelos santos. E não foi bem assim, a decepção foi muito grande. Mas aí, logo depois que ele desencarnou, a igreja o canonizou, tanto que ele virou santo, né, pela igreja. A igreja o canonizou. E por isso, por ele ser canonizado, quem era da família dele, interessante isso também, achou que não precisava trabalhar mais. Porque já que o meu tio, o meu irmão é santo, eu já estou no céu. Esse era o pensamento da época, né? E aí ele desencarnado, ele passa pelo tormento dele e reconhece o erro. Só que aí depois que, mesmo que ele reconhece o erro, o Humberto de Campos relata aqui que o aspecto dele fazia pena. Por quê? Ele fala assim, ó, eu vou ler o que está escrito aqui. Chumbado ao mundo, durante mais de um século, perambulou pelas casas dos devotos, pelas estradas desertas, pelos círculos de negócio, pelos covis dos bandidos. Por quê? Todo mundo evocava ele para alguma coisa. Ah, meu santo, ajuda aí, se eu fazer uma promessa, eu conseguisse, mesmo que o negócio fosse escuso, como acontece até hoje, muitos de nós. E ele tinha que acompanhar isso, só que ele já estava esclarecido no plano espiritual, aceitou o esclarecimento e sabia que não era santo coisa nenhuma. E ele tinha que receber todas as evocações para ele como santo, sendo que não era. Esse foi o martírio dele. Isso é um tormento. É um tormento muito grande. Por que ele está sofrendo esse tormento? Porque ele, enquanto sacerdote aqui na Terra, ele fez coisas que ele sabia que estava errado. É aquilo que nós relatamos em programas anteriores. Ele sabia que estava errado e continuou fazendo. Ele se iludiu, ele colocou uma máscara de ilusão nele mesmo, que enganou a ele mesmo, dizendo que por ser sacerdote ele estava salvo de qualquer problema. Podia fazer o que quisesse, bastava pedir perdão. Isso ele criou para ele, mas ele sabia que isso não era certo. Não está isso lá escrito no Evangelho. Não está isso ele sabe. É diferente do ignorante, que às vezes é iludido com isso, que às vezes até acredita, mas ele não. Mas o maior tormento dele foi ser chamado de santo durante vários séculos, teve que sofrer esse tormento. E de 1458 ele reencarna no Brasil, um século depois, parece, como escravo, na pele negra, para começar a resgatar alguma coisa. Então, o grande tormento dele foi esse. As pessoas acreditarem em sua santidade sem que ele fosse. Então, a gente apronta e depois acha que Deus é babá. Que Deus vai ser a nossa babá no mundo espiritual e que vai passar a mão na nossa cabeça, aquela babá, claro, aquela babá bem boazinha, né? Aquela que faz tudo o que a criança quer, porque não quer contrariar. A gente bate o pezinho. A babá não liga. Então a gente acha, muitos de nós chegamos ao mundo espiritual e achamos que Deus vai ser a nossa babá, que vai passar a mão na nossa cabeça, ah, meu filhinho, você errou, né? Mas o problema é que a gente já vem errando há tanto tempo. Com certeza essa condescendência divina é para os espíritos primitivos, aqueles que ainda são imaturos em virtudes, em conhecimento,
para esses, com certeza, não é? Deus carrega no colo, porque sabe que são bebês espirituais. Mas nós, encarnados num planeta de provas e expiações, nós já temos aí uma caminhada longa. Nós já vivemos experiências em mundos primitivos. Muitos de nós já fomos expulsos de planetas regenerados, né? Já tivemos os nossos nomes ligados a planetas que já evoluíram muito, mas a gente continua, então já não estamos mais na condição de bebê que fica o tempo todo comendo papinha e sendo carregado no colo. O que Deus, não é, prover para cada um de nós é um pouco mais de estudo, um pouco mais de trabalho, para que a gente possa evoluir, para a gente não ficar tão retardatário na evolução, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais rápido. Então, o que o Lísias está dizendo para o André Luiz? Que existe uma imensidão de espíritos revoltados no mundo espiritual, porque achavam que iam conhecer, né, iam chegar no céu, conversar com Jesus, almoçar na casa de Maria de Nazaré, só pelo simples fato de dizerem que eram religiosos no mundo. Mas a gente já sempre gosta de lembrar da frase de Jesus: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque o que vai valer para que a gente realmente possa melhorar a nossa condição evolutiva é a nossa prática das leis de Deus. É a gente cumprir os 10 mandamentos, como manda a lei de Deus, e nós que somos espíritas, que já estamos estudando há algum tempo, já conseguimos olhar a vida de uma maneira um pouco diferente, né? A gente já entende a divindade de uma outra maneira, a gente vai ser mais cobrado. Com certeza, porque para nós foi muito dado. Por outro lado, não é qualquer conversa que nos enrole. A gente já não cai em histórias que vão falar que o diabo vai te pegar, você vai arder no fogo do inferno. A gente já está um pouco livre dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, essa nossa condição de conhecimento maior do que acontece no mundo espiritual, de alguma maneira, vai ser um pouco mais cobrada para nós, não é? Então, que a gente possa meditar a cada dia de como está sendo o nosso comportamento, né? Só para a gente, pegando esse raciocínio da Tereza, na medida que nós nos comprometermos no trabalho do bem, mais dificuldades nós vamos encontrar. Porque esses espíritos que o Lísias está se referindo, dessa questão dessa questão aqui das vibrações das leis vibratórias dos encarnados para os habitantes do umbral, né, separados deles apenas por leis vibratórias, né, essas fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos, nossos companheiros imediatos, e essa influência que nós lemos aqui no Livro dos Espíritos, ela é constante. E na medida que nós nos comprometermos no trabalho do bem, essa influência vai ser muito maior para que nós não realizemos o trabalho. Então as dificuldades vão acontecer sempre. Quem não é incomodado é porque não está no trabalho do bem direito, porque vai ser incomodado. Todos os santos da Terra tiveram a vida de sofrimento, todos. Mas como a gente não é santo, porque enquanto a gente está né, nem no nome, no caso aqui nosso, nem no nome, né? Nem no nome. Mas é assim. A então, nossa vida está mais tranquila. Não, eu só coloquei os santos porque o exemplo vem deles, né? Se eles passam o que passam, o que não dirá a nós. Estamos terminando aqui mais um programa, com a graça de Deus. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pelo carinho. Fiquem com Deus, que Jesus continue sendo a nossa meta. E uma frase aqui para a gente meditar no final do programa é que o céu começa em nós e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. E é muito grande. Um abraço a todos, obrigada pela paciência, que Deus abençoe os vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.